Capítulo 91 Assassino das Sombras 3. Feitiço Sagrado, Barreira Espiritual. Uma magia de barreira protetora altamente eficiente contra demônios. No entanto, era de baixa qualidade. Não conseguiria bloquear um executivo do culto das bruxas. Se ele estava se gabando de confiança por causa desse feitiço, o plano de Shin Dong-il estava fadado ao fracasso. Wilk estalou a língua quando uma empregada entrou correndo no escritório. Milord, é uma emergência. O que aconteceu? Os guardas do lado de fora da mansão estão lutando uns contra os outros. O que? O Conde Oswald olhou nervosamente pela janela. O sol já havia se posto. Era difícil diferenciar as silhuetas no escuro. Deixe-os em paz, senhor. Pode ser uma armadilha. Eu entendo. O Conde Oswald assentiu com a cabeça às palavras de Shin Dong-il. Ele tossiu e deu uma ordem à empregada. Vá lá fora e veja o que está acontecendo. E diga aos guardas dentro da mansão para não pisarem lá fora. Sim. A empregada saiu do escritório branca como um lençol. O Wilk fez um olhar preocupado enquanto observava a empregada. Ela mudou o plano? De acordo com as informações que ele havia coletado, esse tipo de evento nunca havia acontecido antes. A única estratégia que ela havia usado até agora era manipular as sombras. O assassino das sombras sempre atacava os nobres visados sem encostar nos outros ao redor. Ela devia estar espionando dentro da mansão. O assassino das sombras provavelmente notou sua presença na mansão. O Wilk expandiu seus sentidos e examinou os arredores. Devemos lançar a barreira antes que seja tarde demais. Não sabemos quando suas sombras começarão a se mover, Conde. Eu concordo. Deve ser melhor do que não usar nada. Um sigilo mágico apareceu no chão quando Shin Dong-il rasgou o pergaminho e uma barreira esférica foi lançada ao redor deles. No entanto, seu raio era bem pequeno, e apenas algumas pessoas cabiam lá dentro. Você não trouxe nenhum item que pudesse ser útil. Talvez. Isso serve. O Wilk tirou uma Sentis Potion do bolso. Ao consumi-la, a resistência a condições de status aumentaria em 25% por uma hora. Shin Dong-il riu ao reconhecer a poção. O Conde e eu já bebemos isso antes mesmo de você chegar ao escritório. Então eu mesmo usarei. O Wilk derramou a poção no chão como se esperasse aquela reação e começou a lançar um feitiço difícil. Então, a barreira espiritual foi cercada por chamas azuis e assumiu uma aparência mais distinta e sólida. A técnica de reforço fortaleceu a barreira espiritual em um estágio. A duração é proporcional à quantidade de material utilizado. Espere, você é um encantador? Não. É um feitiço que eu encontrei. Durante os últimos 40 anos, o Wilk adquiriu muitas informações e habilidades. Ele conhecia os métodos básicos de produção de equipamentos e receitas de alquimia, mesmo sem ter uma aula de ferreiro ou alquimista. Ele também podia usar técnicas de reforço sem ser um encantador. Por que você não se junta ao nosso clã? Seria benéfico para você de muitas maneiras. Vamos deixar essa conversa para mais tarde. O Wilk friamente evitou o assunto que Shin Dong-il havia levantado. Ele não queria se envolver com um clã que arrastaria uma garota ferida e a usaria como um brinquedo. O que há com essa atitude arrogante? Shin Dong-il não ficou satisfeito quando sua oferta foi recusada. Ele se sentiu insultado pela primeira vez em muito tempo. A situação não era muito apropriada agora, mas ele definitivamente lidaria com essa questão em um futuro próximo. Enquanto sua raiva fervia dentro dele, a porta se abriu e a empregada entrou novamente. Milord, você deve esca. A empregada não conseguiu terminar a frase. Corte. Sua sombra tomou a forma de uma foice e ceifou a cabeça de seu dono. Baque. Os olhos de Shin Dong-il e do Conde Oswald se arregalaram quando as duas partes separadas do corpo caíram no chão. O que está acontecendo? Tem alguém lá fora? Venha me proteger imediatamente. Os dois homens começaram a chamar em voz alta por seus subordinados, mas já era tarde demais. Todos eles foram assassinados pelo assassino das sombras. Ela está vindo em nossa direção diretamente. Não havia mais razão para o Wilk agir de forma ignorante. O Wilk rapidamente apagou o estigma no peito do Conde Oswald e retirou Grandia. Não consigo bloquear ilusões, nem mesmo usando a energia demoníaca de Azura. Mas se ele não usasse todas as suas habilidades, seria difícil resistir aos efeitos dos debuffs. Foi uma penalidade fatal para o Wilk, pois ele não pôde revelar sua identidade nem suas habilidades. Quando ele começou a se preparar mentalmente,
Uhuhu. Todos parecem bastante nervosos. A voz de uma mulher madura ressoou ao redor deles. Quem é você? Pare de se esconder e revele-se. Shindong e o Conde Oswald, surpresos, gritaram em voz alta. Mas a mulher ignorou os dois e continuou falando. Fiquei muito surpreso quando te vi aqui pela primeira vez. Eu tinha certeza de que tinha ouvido que você estava em Dornen. Então você estava ciente de mim desde o começo. Claro que sim. Você fez uma coisa bem incompreensível no santuário. O santuário sobre o qual a mulher estava falando era a floresta onde Kriemhild residia. Will assentiu e levantou Grandia na direção de onde a voz estava vindo. Então serei breve. Tenho algumas coisas para lhe perguntar, então sugiro que se renda. Que decepção. Pensei que você fosse trazer uma história emocionante. Quando a mulher terminou a frase, um forte estrondo ressoou quando a barreira se quebrou em pedaços. Uma névoa roxa foi imediatamente gerada e encheu todo o escritório. Não faça nada desnecessário, M. Oh meu Deus, você até sabe meu nome. Isso é um pouco problemático. Nós nem estamos em um baile. Will sentiu uma aura fria atrás dele. Ele torceu o corpo e evitou uma foice de sombra que cortou sua imagem residual ao meio. Muito lento. Você não deve comentar sobre as habilidades de dança de uma mulher. É falta de educação. Após uma curta guerra de palavras, ocorreu uma troca física de tirar o fôlego. Como o vencedor não poderia ser facilmente determinado, Shindong apontou sua flecha para a sombra flutuante de Wilk. Agora é minha chance. Embora não soubesse quem era seu oponente, ele percebeu que a sombra poderia ser fisicamente ferida de acordo com a batalha entre ela e seu dono. Logo, Shindong soltou a corda do arco. Uau! 3 flechas cobertas de eletricidade voaram pela sala com um som agudo. Tiro múltiplo. Uma das habilidades inatas da classe Ranger. Só crianças mal comportadas intervêm numa dança. M desviou rapidamente das flechas enquanto falava maliciosamente. Então, a sombra de Shindong se arrastou e se transformou em uma foice. Então, ela balançou para colher a alma de seu dono. Corte. Queijo. Shindong cuspiu sangue enquanto a parte superior e inferior de seu corpo caíam separadamente. O rosto do Conde Oswald ficou azul ao lado da última vítima. Isso não pode ser. Não se preocupe, sua vez ainda não chegou. Só se você não sair correndo chorando feito uma criança. M falou sarcasticamente enquanto ria. O Conde Oswald caiu no local, inacreditavelmente chocado. Wilk então liberou sua energia demoníaca como se estivesse esperando por essa chance. Agora posso usar minhas habilidades em toda a sua extensão. Havia muitos olhos nele. Ele não podia mostrar suas habilidades, pois tinha que manter sua identidade escondida. Mesmo que ele usasse sua lira perdida, seria difícil encobrir a batalha que aconteceria agora. Vamos acabar com isso agora. Não havia necessidade de deixar a luta se arrastar. O plano de M também envolveria tomar Shoikeiun, que estava escondido, como refém. Uau! Versérius rugiu quando apareceu e M demonstrou surpresa. Uau, essa é a arma que devorou a bruxa da inveja. Meu coração está tremendo só de vê-la. Suas travessuras chegaram ao fim agora, M. Assim que ele começou a liberar sua energia demoníaca, a figura de seu inimigo começou a aparecer na névoa. Wilk imediatamente reduziu a distância entre eles e balançou Versérius. Corte. Com um corte brusco, a cabeça de M caiu no chão. Lá vamos nós. Não, ela ainda não morreu. Era mais um de seus truques. A vítima de sua espada agora era apenas uma marionete. Enquanto Wilk permanecia sem emoção, a cabeça decapitada começou a rir. Você percebeu muito rápido. Isso mesmo. Isso é só um fantoche com a minha aparência. Não posso fazer nada com ele depois que suas cordas forem cortadas. Parece que você estava com muito medo de vir a esta mansão e me enfrentar. Falando honestamente, você está certo. Eu não quero ser devorado por um monstro como você. Mas eu ainda queria verificar a extensão de suas habilidades. Wilk era o alvo da atenção do culto das bruxas devido ao fato de ter derrotado a bruxa da inveja. No entanto, seus companheiros anteriores também o eram. Ele não precisava se preocupar com Sieg, pois ele era poderoso. Mas Tinia e Sylvia estavam em perigo. Você estava planejando assumir o reino de Izuna matando os nobres envolvidos na política central. Não posso responder isso. Também temos coisas chamadas segredos. Você está falando sobre os monstros?
Eu posso vagamente adivinhar qual é sua estratégia pelo fato de que os monstros estão migrando para esta cidade. Você deve ter feito um acordo com a Golden Rose Society. Quem sabe? De qualquer forma, desejo-lhe sorte. Estarei sempre observando você por trás. Quando Amy parou de falar, o boneco decapitado virou pó e desapareceu. Wilk suspirou e ativou sua habilidade chamado as armas para invocar Shoikeiun. Acabou? O pior, pelo menos. Shoikeiun seguiu o conselho de Wilk e se juntou ao clã Ragnarok. Não para trabalhar com os outros membros, mas para que ele pudesse chamá-la em emergências. Apesar de sua aversão aos homens, algum compromisso era inevitável em certas situações. O que faremos se o assassino das sombras aparecer novamente? Isso não vai acontecer por um tempo. Amy era uma oponente cautelosa. Ela não faria algo que pudesse potencialmente mordê-la. No entanto, isso não a impediria de tentar dominar o reino Izuna. Depois que Wilk a tranquilizou, Shoikeiun notou Shindong e Ellie rastejando no chão. Esse cara. Você o conhece? Wilk fingiu não saber do passado entre Shoikeiun e Shindong e Ellie. Ele não pôde revelar o fato de que havia usado o pingente de memória para ler as memórias dela. Ele é meu arqui-inimigo. A pessoa que arruinou completamente minha vida. Shoikeiun tremeu ao se lembrar de memórias desagradáveis. Wilk observou-a antes de se virar como se não se importasse. Eu não vou te impedir se você quiser vingança. Eu também não gostava muito dele. Quando ele atirou suas flechas antes, ele pode ter acidentalmente acertado o Wilk também. Shindong e Ellie estava bem ciente desse fato, mas isso não o impediu de atirar. Shoikeiun assentiu com a cabeça às palavras de Wilk e sacou uma adaga. Ela se aproximou do homem rastejante e o esfaqueou nas costas. Facada. Queijo. Seu filho da mãe. Você sabe o quanto eu esperei por esse momento. Eu resisti e sobrevivi a todos os tipos de incidentes só por esse momento. O momento em que eu finalmente posso te matar com minhas próprias mãos. Shindong e Ellie não morreu facilmente. Wilk estava secretamente usando sua energia demoníaca para segurar a consciência do homem, para que Shoikeiun pudesse ouvir os gritos de Shindong e Ellie até que ela estivesse satisfeita. Logo, o ensanguentado Shindong e Ellie deu seu último suspiro. Shoikeiun largou sua adaga e sentou-se, desprovida de qualquer energia. Seu rosto estava inexpressivo, apesar de ela ter conseguido se vingar com sucesso. Você está satisfeito agora? Obrigado por ouvir meu pedido. Ela não se preocupou em pedir que ele entendesse, pois sabia que devia parecer uma louca para os outros. No entanto, ela não se arrependeu de nada, pois era seu desejo de vida. Vingança. Por alguma razão, ela sentiu que havia se tornado um monstro. Enquanto Shoikeiun apagava todos os seus pensamentos complicados, Wilk lhe deu uma mão. Vamos começar a limpar. Seremos presos como criminosos se continuarmos assim. Tudo bem. Shoikeiun gentilmente agarrou a mão de Wilk e se levantou. O coração dela se abriu para ele, ainda que modestamente. Só que tipo de humanos vocês são? O ofegante Conde Oswald falou enquanto observava os dois. Em vez de responder, Wilk tirou uma lira perdida do bolso. Em pouco tempo, um som dissonante ressoou no escritório.